Vamos aqui então agora fazer o exercício número 2. Número 2 diz o seguinte: tenho que comprar lápis e canetas. Se comprar 7 lápis e 3 canetas, gastarei R$ 16,50. Se comprar 5 lápis e 4 canetas, gastarei R$ 15,50. Qual o preço de cada lápis e cada caneta? Bom, esse exercício trata-se de um sistema, né? No caso aqui será um sistema do primeiro grau. Como vamos resolver esse sistema? Bom, nós temos que saber duas coisas. O preço de cada lápis e cada caneta, são coisas que eu não sei. E em matemática, coisas que não sabemos, nós colocamos alguma letra para representar. Posso escolher qualquer uma das 26 letras do alfabeto. Tenho lá 26 opções. Normalmente escolhe-se X e Y, porque nesse caso eu quero saber duas coisas. Mas para facilitar eu vou estabelecer assim, ó, para ficar mais claro para a gente. L é o valor do lápis. Então L para a gente será lápis. E C será caneta. Acredito que fica óbvio desse jeito, né? Então quando eu falar assim, L é igual a tanto, L será o preço do lápis. C é igual a tanto, C será o preço da caneta. Poderia ter escolhido qualquer outra letra que eu quisesse aqui, desde que eu escrevesse o que eu queria. Se eu quisesse escolher X e Y, eu colocaria assim, X é o preço do lápis, Y é o preço da caneta. Mas aí fica ao critério de vocês. Normalmente, vocês vão ver aí em vários lugares, eles vão usar X e Y porque é o mais tradicional. Mas nada me impede de utilizar as letras que eu quiser. Você estabelece as letras que você quiser, que a resposta estando correta no fim é o que importa. Bom, como é que nós vamos montar o sistema? O próprio exercício já nos disse como montar o sistema, porque ele fala só, se L é o preço do lápis e C é o preço da caneta, 7 lápis e 3 canetas dá R$16,50. Então, olha só, 7L mais 3C tem que dar R$16,50. Que nós vamos escrever só 16,5 aqui, porque o zero aqui não precisa escrever. Se quiser escrever, pode escrever, mas não há necessidade. Então, 7L mais 3C dá 16,50, quer dizer, 7 lápis mais 3 canetas é igual a 16,50. E 5 lápis mais 4 canetas, ele falou que dá 15,50. Isso aqui, então, é um sistema que a gente escreve desse jeito. Bom, sistemas, nós temos aí, eu conheço pelo menos uns 6 jeitos de fazer sistema diferente, né? O que eles indicam que a gente ensine aqui no ensino fundamental é o método da substituição e o método da adição. Eu vou procurar fazer aqui, de maneira geral, os dois métodos para que vocês vejam. Mas existem métodos mais simples, talvez até mais complexos, aí depende de cada sistema. Cada tipo de sistema a gente vai resolver do método que a gente achar mais conveniente, né? Vamos fazer primeiro pelo método chamado de método da adição. Então, o primeiro método. Esse método também é chamado de método da eliminação, né? No método da adição, eu vou fazer o seguinte, olha. Eu tenho que somar uma equação com a outra. Isso aqui é uma equação, isso aqui é outra equação. Cada uma tem duas letras, ó. Aqui é LC, LC, e a gente já sabe que LC são os preços de caneta e de lápis, né? L preço de lápis, C preço de caneta. Eu tenho que somar, no método da adição, uma equação com a outra, de tal forma que, quando eu fizer esta soma, eu elimine uma das letras, né? Observe que se eu somar do jeito que está, eu vou somar aqui L com L e C com C, porque eu só posso somar lápis com lápis e caneta com caneta, né? Se eu somar aqui 7L mais 5L dá 12L. Se eu somar 3C mais 4C dá 7C. E eu posso somar esses preços aqui. Só que se eu somar e fizer a soma desse jeito, eu não vou conseguir eliminar. E o método da adição consiste em somar as duas equações de tal forma a eliminar uma das letras. E eu só consigo eliminar uma das letras, tanto L quanto C, se eu tiver a mesma quantidade em cima e embaixo, desde que uma seja positiva e a outra seja negativa. Tá? Falando assim parece complicado, mas vocês vão ver o que vai acontecer. Observe o seguinte, olha. Eu escolho primeiro quem eu vou eliminar. Fica ao seu critério. Se eu quiser eliminar, por exemplo, a letra L,
que eu tenho que fazer? Multiplicar a equação de cima por menos 5 e a equação de baixo por 7. Por quê? Se eu multiplicar a equação de cima por menos 5, aqui vai ficar 7L vezes menos 5. Vai dar menos 35. E se eu multiplicar de baixo por 7, vai ficar 35 positivo. Aí eu teria um 35 aqui, negativo, e um 35 positivo. Na hora da soma, eu eliminaria o L. Só que eu teria que fazer isso com a equação toda. Se eu quiser eliminar o C, e essa inclusive nem é a única opção aqui, eu poderia multiplicar, por exemplo, em cima por 5 e embaixo por menos 7. Né? Fica ao critério. Ou seja, você faz qualquer conta que você quiser, desde que uma das letras se elimine. Eu vou já dar uma dica direta para vocês que vocês vão direto no problema que a gente precisa. Eu sempre, primeiro, recomendo que vocês eliminem essa daqui, ó. É a minha recomendação. Então, olhe sempre para cá primeiro. Porque normalmente será mais simples por uma série de motivos que eu não vou entrar em detalhe agora. Mas sempre procure, quando você montar o sistema, eliminar essa daqui do meio. Porque olha só, se eu multiplicar a de cima por menos 4 e a de baixo por 3, observa, ó, a de cima por menos 4 e a de baixo por 3, eu vou conseguir ficar com menos 12C e mais 12C. Então veja só, eu vou pegar essa equação aqui de cima e vou multiplicá-la toda por mais 4. Multiplicá-la toda por 4. Ó. Quando eu multiplicar essa equação por 4, ela toda vai ficar assim, ó. 7L vezes 4 dá 28L. Mais 3C vezes 4 dá 12C. É igual 16,5, que é R$16,50, vezes 4, dá R$66. Então, eu multipliquei a de cima toda por 4. A de baixo, eu vou multiplicar por menos 3. E ela vai ficar assim, ó. Que é 5 vezes menos 3 dá menos 15L. Mais 4C vezes menos 3 dá menos 12C. E é isso que a gente queria, ó. Um número igual em cima e embaixo, só que um positivo e um negativo. Igual a 15,50 vezes menos 3, dá menos 46,50. Essa é uma opção. Então, olha só, eu multipliquei em cima por 4. Por que eu multipliquei por 4? Porque aqui eu tenho 3, ó. Por que eu multipliquei embaixo por 3? Porque aqui eu tenho 4. Então, veja que o que eu multipliquei em cima é o número que estava embaixo. E o que eu multipliquei embaixo era o número que está em cima. Correto? Olha só, tem um 4 aqui. Então, eu multipliquei a de cima por 4. Tem um 3 aqui. Então, eu multipliquei a de cima por menos 3. Eu tive que multiplicar por menos 3 porque eu queria que uma fosse positiva ou negativa. E aí você escolhe quem é negativo ou positivo aqui. Pode ser em cima ou embaixo. Eu escolhi que fosse embaixo. Mas para escolher o número que você multiplica em cima e embaixo, você olha na outra equação. É isso que eu estou querendo dizer. Então, olha só. Na equação de baixo, no termo do meio, eu tenho um 4. Então, eu multipliquei a equação de cima por 4. Na equação de cima, no meio, eu tenho um 3. Então, eu multipliquei a equação de cima por 3, só que eu multipliquei por menos 3 porque eu precisava de um positivo e um negativo. E aí você escolhe quem vai ser positivo ou negativo. Se você colocar aqui menos 4, vai aparecer um menos 12 aqui. Se você colocar 3 aqui, fica mais 12. Então você escolhe quem vai ser positivo e negativo. O que importa é que os dois números sejam iguais, e você consegue isso fazendo isso. Ó. O 4 embaixo eu multipliquei em cima, então, por 4. O 3 que está em cima eu multipliquei embaixo, então, por 3. E aí você escolhe quem é negativo e quem é positivo. Por isso que aqui ficou igual, 12C, um positivo e um negativo. Só que você tem que fazer isso com a equação inteira. Com as duas equações inteiras, ou com uma só, dependendo do exercício. Depois que você fez isso, agora você soma uma com a outra. Soma uma equação com a outra. Quando você somar, vai acontecer isso aqui, ó. 28L mais menos 15L dá 13L. O mais 12 com menos 12, você corta, que é o que você queria. É igual a 66 mais menos 46,5 dá 19,5. Logo, L, que é o preço do lápis, é 19,5
dividido por 13. L, portanto, é igual. Agora, eu vou ter que fazer essa conta aqui. Vou pegar um rascunho. O rascunho tem aqui atrás, ó. Deixando o papel de rascunho aqui. Para que a gente faça essa conta aqui, ó. Vai ser 19,5 por 13. Então, vamos fazer aqui 19,5 por 13. Bom, como aqui não tem vírgula, eu posso fazer a conta como se não tivesse vírgula e coloco a vírgula depois, né? 19 por 13, tem que pegar o 19 aqui, dá 1. 1 vezes 13, 13. Para 19, sobra 6. Desce o 5. 65 dividido por 13 dá 5. 5 vezes 3, 65. Para 65, nada. Como aqui tem um número depois da vírgula, aqui também tem que ter 1. 1,5. 1,5 é 1,50. Então já temos aqui, ó, o valor do lápis. Um lápis custa R$1,50. Está resolvido o problema do lápis. Então, quando você consegue eliminar a equação, a conta fica praticamente resolvida para você. Soma as duas, 28L mais menos 15, eu fiz 28 mais menos 15, dá 13. Esses dois somados, tem que cortar para dar zero, a gente tem que eliminar, por isso que eles têm que ser iguais com sinais opostos. E 66 mais menos 46,5 dá 19,5. Logo, L, que é o valor do lápis, é 19,5 dividido por 13, que o 13 vai dividindo. 19,5 por 13 eu dividi para você. Deu 1,50. Depois, para descobrir, porque agora está faltando o preço da caneta, é só eu vir aqui, em qualquer uma dessas duas equações, aí eu escolho, qualquer uma das duas que eu quiser. Deixa eu só colocar o meu papel aqui embaixo de novo, para ficar macio na hora de escrever, né? É só você pegar aqui 1,50 e colocar em qualquer uma dessas duas equações. Aí você escolhe onde você quer colocar. Fica ao seu critério, né? Escolher mais simples. Vamos escolher aqui qual? Vamos escolher a de baixo, olha só. A de baixo ficaria assim, ó. 5L mais 4C é igual a 15,5, que é R$15,50. O L é 1,50, então é 5 vezes 1,50 mais 4C é igual a 15,5. 15 vezes, aqui seria 15, né? Seria 5 vezes 1,50. Vamos fazer aqui no rascunho. Dá 7,50, né? 5 vezes 5, 25, vão 2. 1 vezes 5, 5 e 2, 7, 7,50, 7,5. Mais 4C é igual a 15,5. Então, 4C é igual a 15,5 menos 7,5. 4C é igual a 15,5 menos 7,5 dá 8. Logo, C é igual a 8 dividido por 4, que é igual a 2. Quer dizer, então, que caneta custa R$2. Né? Então, a caneta custa R$2. Então, como ele queria saber qual o preço de cada lápis e cada caneta, bom, cada lápis custou R$1,50. Então, lápis, R$1,50. Caneta, R$2. Vamos ver se funciona, né? Quer dizer, 7 lápis e 3 canetas tem que dar R$16,50. Então, olha só. 7 lápis mais 3 canetas tem que dar R$16,50. Vamos conferir se é verdade. Um lápis custa R$1,50. Então, é 7 vezes R$1,50 mais 3 vezes caneta custa 2. Então, se for R$1,50 e R$2, tem que dar R$16,50. Bom, 7 vezes 1,50. Vamos fazer aqui, ó. Cinco vezes 7, 35, vão 3. 1 vezes 7, 7, 3, 10. 10,50. Mais 3 vezes 2, 6. E 10,50 mais 6 dá 16,50 mesmo. Aqui. Então, de fato, 7 lápis e 3 canetas custam R$16,50. 5 lápis e 4 canetas tem que dar R$15,50. 5 lápis mais 4 canetas tem que dar R$15,50. Vamos conferir se isso é verdade. 5 vezes o lápis custa R$1,50. Mais 4 canetas. Caneta custa R$2. Isso aqui tem que dar R$15,50. Se der R$15,50, tá certo. Tem que valer para os dois. 5 vezes R$1,50 a gente já fez aqui, ó, R$7,50.
mais 4 vezes 2, né? 4 canetas a R$2 dá R$8. R$ 7,50. R$ 7,50 mais R$ 8 reais dá R$ 15,50 mesmo. Então tá certo. De fato, a gente consegue comprar essas coisas nessa papelaria aí que ela está querendo comprar. Eu tenho que comprar lápis e canetas. Se comprar 7 lápis e 3 canetas, gastarei R$16,50. Se comprar 5 lápis e 4 canetas, gastarei R$15,50. Qual o preço de cada lápis e cada caneta? Quando isso aconteceu, nós temos um sistema. E nós descobrimos pela essa conta que cada lápis custa R$1,50 e cada caneta custa R$2. Esse é o primeiro método, chamado método da adição. Se você teve alguma dúvida nesse método que eu falei aí, volta o vídeo, vê com bastante tranquilidade, vê quantas vezes forem necessárias, e eu também vou fazer esse método nos outros exercícios. Mas esse é o primeiro método de resolução desse problema. Existe um segundo método, que é o método da substituição. Então, vou pegar um outro papel aqui, porque aqui nesse outro papel nós vamos fazer o método da substituição. Deixa eu organizar a papelada aqui para vocês verem direitinho. Vamos fazer esse método da substituição, que é o segundo método aqui, né? Olha só. Segundo método. Método da substituição. São os dois principais métodos para resolver sistemas. Bom, no método da substituição, o sistema é o mesmo, né? Tenho que comprar, vou continuar utilizando L para lápis e C para caneta. E o sistema era o mesmo. 7 lápis mais 3 canetas dá R$16,50. 5 lápis mais 4 canetas dá R$15,50. Quanto custa cada lápis e cada caneta, né? Bom, vamos tratar aqui, então, pelo método da substituição. No método da substituição, você escolhe cada método que você quiser resolver o sistema, a menos que seja pedido para que você utilize um método ou outro, se cair numa prova, eventualmente quando vocês voltarem a fazer provas um dia, né? Pedir assim, resolva o sistema pelo método da substituição, resolva pelo método da adição, e você tem que usar o método que foi pedido, por isso que vocês têm que saber os dois. Mas se não for pedido o método, deu o exercício aí, igual em todos os exercícios, ele não pede método, ele dá um problema e você resolve pelo método que achar adequado. Eu, todos esses exercícios aí, vou procurar resolver pelos dois métodos. Aí você escolhe qual que é o mais trivial para você. Mas veja todas as correções, porque método da adição ele pode variar de acordo com cada sistema, né? Mas a ideia principal é aquela que eu mostrei para vocês. No método da substituição funciona da seguinte forma, que é o segundo método. Você monta o sistema de acordo com o que está escrito no problema. Está lá montado o sistema. 7 lápis mais 3 canetas dá R$16,50 e 5 lápis mais 4 canetas dá R$15,50, igualzinho ele falou lá no exercício. Bom, a primeira coisa que você faz no método da substituição é escolher uma das equações. Escolhe qualquer uma que você quiser. No meu caso, eu vou escolher a de cima. Tá? Vou chamar aqui a primeira de 1 e a segunda de 2. Vou escolher a equação 1. Então, eu pego a 1. Poderia escolher a de baixo. É o critério de você. Eu sempre escolho a que for mais fácil para mim. Escolhi a de cima porque nenhuma das duas é fácil, né? Teoricamente. Escolhi a de cima. E aí eu vou copiar ela. Essa é a equação de cima. 7 lápis, deixa eu ver se é isso mesmo. 7 lápis e 3 canetas dá R$16,50. Bom, agora, tendo ali 7 lápis e 3 canetas igual a R$16,50, eu vou escolher o que eu quero descobrir primeiro. Tá? Vou escolher o que eu quero descobrir primeiro. Se eu quiser descobrir o número de lápis primeiro, eu isolo o número de canetas. Se eu quiser descobrir o número de canetas primeiro, eu isolo o número de lápis. Então, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou descobrir primeiro o número de caneta. Tá? Vou descobrir primeiro o número de canetas. Eu quero descobrir na minha vontade. Você escolhe. Como eu quero descobrir primeiro o número de canetas, eu vou isolar o número de lápis. O que eu vou fazer? 7 lápis é igual a 16,5 menos 3C. Eu peguei o 3C e passei para o outro lado, tá vendo? Negativo.
Agora, eu tenho aqui 7L sozinho. Eu pego o 7 e passo dividindo. E eu vou ficar aqui que L é igual a 16,50 menos 3C dividido por 7. Então, o que eu fiz? Eu isolei o preço do lápis. Como 7 lápis mais 3 canetas dá 16,50, eu quero descobrir primeiro o número de canetas. Então, eu vou deixar isolado, sozinho, a quantidade de lápis, o preço do lápis. Certo? Então, eu deixei o 7L aqui, e o 3C que está aqui positivo foi para o outro lado negativo. Então, ficou 7L igual a 16,50 que já estava lá, menos o 3C que foi embora. E o 7 que está aqui multiplicando com L vai dividindo. Portanto, o L, que é o preço do lápis, é igual a 16,50 menos 3 vezes o preço da caneta dividido por 7. E isso aqui eu vou deixar guardado. Isso aqui, inclusive, chama-se valor provisório. Está aqui o valor provisório. Provisoriamente, o preço do lápis é isso aqui. Então, L é isso. Agora eu vou pegar a outra equação, que é essa daqui, ó. E aonde tiver a quantidade de lápis, eu vou colocar lá esse valor. Vai ficar assim, ó. Então, eu peguei a equação de cima e decidi que eu queria descobrir primeiro o valor da caneta. Como eu quero descobrir o valor de caneta, eu isolei o L, que é o lápis. Então, eu passei o 3C para lá, ficou 16,5 menos 3C. E depois eu passei o 7 dividindo. Ficou então que o preço do lápis é igual a 16,50 menos 3C dividido por 7. Esse valor provisório para o L, eu substituí na outra equação. Onde tinha L, eu escrevi ele. Ó. E vou resolver essa equação aqui agora. Observe que essa equação só tem C. Então, quando eu terminar de resolver, dessa equação vai sair o preço da caneta. Só que a gente já sabe que a caneta custa R$2. Então, essa equação aqui, o C vai ter que dar 2. Então, a gente vai fazer e vai ver que realmente vai dar 2. Se tiver certo, obviamente, né? Se o método tiver certo. Se não der 2, a gente podemos ficar preocupados que alguma coisa está errada. Vamos lá resolver. Ó. É 5 vezes isso. E o 1 que está aqui embaixo, vezes o 7. Ó. Então, é 5 vezes 16,50 dá 82,50. 82,5. 5 vezes menos 3C dá menos 15C. Dividido por 7 vezes 1, né? 1 vezes 7, 7. Mais 4C é igual a 15,5. Agora a gente tem que tirar o MMC. Temos que tirar o MMC, porque aqui embaixo tem 1 e aqui embaixo tem 1. Né? Tem fração, não podemos fugir. 7, 7. Porque o MMC de 7 de 1 e de 1 é 7. 7 dividido por 7 dá 1. 1 vezes tudo isso, dá isso aqui mesmo. Mais. Que é esse mais aqui, ó. 7 dividido por 1 dá 7 vezes 4C, dá 28C. 7 vezes 4 é 28, 28C. Igual a 7 dividido por 1 dá 7. 7 vezes 15,5, se eu não me engano, dá 108,5. Vamos ver aqui, ó. 15,5 vezes 7. 5 vezes 7 dá 35, vão 3. 5 vezes 7, 35, com 3, 38, vão 3. 1 vezes 7, 7, 3, 10. Com uma casa aqui, 108,5. E como a gente já tem a igualdade com 7 de cada lado, podemos eliminar. Logo ficou o que está em cima, né? Ficou 82,5 menos 15C mais 28C dá 13C. É igual a 108. Vou corrigir aqui. E meio. E esse 82 agora vai para lá negativo. Vai ficar aqui 13C igual a 108,5 menos 82,5. Logo, 13C é igual. 108,5 menos 82,5 dá 26. Quer ver? Ó?
108,5 menos 82,5. 5 menos 5 dá 0. 8 menos 2 dá 6. E 10 menos 8 dá 2, 26. Logo, 13C igual a 26, C igual a 26 sobre 13, C igual a 2. E a gente já sabia que o C era igual a 2. Como o C é o preço da caneta, essa caneta está custando R$2. Como a gente já sabe que caneta é igual a 2, agora a gente está precisando dos lápis, do preço do lápis. Para calcular o preço do lápis, a gente volta no valor provisório, porque esse valor era provisório para o L. Só que a gente já sabe o C. A gente pega o C e coloca aqui, ó. Vamos fazer aqui. L é igual a 16,5 menos 3 vezes 2, porque o C é 2, ó, é 16,5 menos 3 vezes 2, né? Dividido por 7. Então, L é igual a 16,5 menos 3 vezes 2, 6, dividido por 7. L é igual a 16,5 dividido por menos 6, né? Dá 10,5. Dividido por 7. Vamos dividir agora aqui no cantinho, ó. 10,5 por 7, ver quanto que dá. A gente já sabe que essa conta tem que dar 1,5, né? Bom, 10 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7, 7 para 10 sobra 3, desce o 5. 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 7, 35, para 35 nada. Como aqui tem uma casa depois da vírgula, a gente vem aqui e deixa uma casa depois da vírgula também. Logo, 1,5. Assim como a gente já sabia que dava. Então, esse é o método da substituição. É bem mais trabalhoso do que o método da adição. O método da adição, quando você pega o jeito do método da adição, você só vai querer fazer pelo método da adição. Porque ele é bem mais rápido. Quando a gente pega ali a conta e soma, já sai o resultado diretamente. Meu método favorito, pessoalmente, não é nenhum desses dois aqui, porque tem outros métodos de fazer a equação. Mas entre esses dois, eu tenho preferência pelo método da substituição. É o que eu mais gosto de fazer, porque eu acho mais gostoso de fazer, me divirto mais fazendo o método da substituição. Mas para fazer numa prova, eventualmente eu estou precisando ali, estou com pouco tempo, aí o método da adição ele é bem mais rápido, bem mais enxuto de se fazer. Sugiro a vocês que voltem aí com cuidado, vejam cada detalhe da minha explicação. Eu vou continuar explicando detalhadamente em todos os exercícios, mas a matéria a partir de agora é essa daí. Sugiro a vocês que deem uma olhada com bastante atenção, porque quando a gente pega o jeito, os exercícios que parecem um pouco mais complicados ficam fáceis de resolver. Já já a gente volta aí com a correção dos próximos exercícios.